Se até o professor teve que se reinventar, qual será o trabalho que vai sobrar? Qual é o futuro da inteligência artificial? O nosso convidado é alguém que entende do assunto, Danilo Gatto, fundador da comunidade Profissionais do Futuro, consultor, professor, palestrante e grande referência em inteligência artificial no Brasil. Ele vai compartilhar com a gente a sua jornada e explicar como a inteligência artificial está mudando o dia a dia das organizações e responder às críticas, algumas bem ácidas, que rolam por aí sobre profissionais que vendem consultoria de IA. Eu sou o Inventor Miguel, o seu Chief Artificial Intelligence Officer preferido, e esse vai ser mais um papo sobre as profundezas da inteligência artificial. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com aquele seu amigo, com aquele seu colega, porque isso vai ajudar a inteligência artificial aqui dessa rede a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Danilo, primeiro, muito bem-vindo ao podcast. Conta pra gente em poucas palavras quem é você. Se você fosse treinar uma inteligência artificial para te substituir, qual seria o prompt? Eu sou professor de inteligência artificial na FGV, hoje sou consultor de inteligência artificial para empresas, então eu foco muito na parte prática mesmo, de como você faz para trazer essas ferramentas para o dia a dia mesmo e ter algum tipo de resultado. Sou criador do podcast Papo de IA, que é um podcast também de inteligência artificial que eu trago notícias, então é quase um jornal assim, né, com as principais atualizações do mercado, e também o criador da comunidade Profissionais do Futuro, que é um Netflix de inteligência artificial, então é um local para as pessoas que querem aprender de fato, né, querem desenvolver habilidades, aprender ferramentas, interagir com várias outras pessoas que estão sendo os pioneiros aí da inteligência artificial no Brasil. Quando é que começou seu interesse por inteligência artificial e como é que surgiu a ideia de criar a comunidade? Foi quando ela impactou minha profissão, basicamente. Antes eu trabalhava com investimentos, então tinha muito de certificação, CEA, SUSEP, estava tirando CFP, que é uma certificação internacional, e quando eu estava estudando para certificação, eu topei com o ChatGPT. E aí achei sensacional, né, no fórum de estudo. Acabei que eu dei sorte de pegar bem no início. O ChatGPT lançou dia 30 de novembro de 22, dia 5 de dezembro eu acabei criando minha conta nele. E quando eu vi, eu usei ele, eu falei, meu amigo, a profissão do educador financeiro talvez esteja aí com os dias contados, porque... foi um medo de perder a sua profissão anterior. Foi mais uma projeção. Eu falei, cara... O Mas ChatGPT tá me com explicando... os dias contados? Na minha opinião, tá. Por causa do seguinte, porque o ChatGPT explica muito bem, ele explica como você quiser, ele explica pra você a hora que você quiser, entendeu? Então o que eu projetei foi, eu falei, bom, hoje ainda não, mas talvez daqui a uns anos isso vai estar em todo aplicativo de investimento, vai ter aplicativos só disso, e as pessoas vão poder perguntar o que é tesouro direto, o que é ações, como montar uma carteira diretamente para mim a hora que elas quiserem, que está sendo treinada ali pro objetivo dela, entendeu? Então o que eu imagino é ter um cara na rede social, que era o meu papel, que fica te ensinando o que é ações, o que é tesouro direto, não sei o quê, vai ser cada vez menos necessário. Então eu vi o meu mercado como um mercado que estava contraindo, que a partir daquele momento ele não ia mais crescer, ele ia começar a contrair, cada vez menos ia precisar desse tipo de gente. Enquanto que eu olhei para o lado da IA, e por mais que eu estivesse trabalhando com investimento na época, eu sempre fui um profissional de criação, eu sou formado em design. Então é o que eu amo fazer, né? Design, música, eu fui músico profissional há muito tempo, tudo que é voltado à criação. E eu olhei assim e falei, cara, IA é criação pura, assim, né? IA generativa, que gera. Eu falei, cara, eu tenho até a oportunidade de ser um pioneiro numa área que pode ser uma das áreas que eu mais gostar de trabalhar que tem. Tava fazendo já imagens com Midjourney na época, Midjourney 4, que tava horrível ainda, entendeu? Eu falei, cara, então eu vou tentar fazer isso. O que o seu conhecimento sobre finanças te ajudou nessa carreira de inteligência artificial? Principalmente em analisar essa questão da parte prática dos usos. Então a gente vê muito na inteligência artificial, como está virando um tema assim do momento, né? Você tem a forma correta de usar, tem os profissionais corretos, você também tem muito ruído, tá? Então, no geral, quando você está trabalhando com investimentos, você aprende muito a ficar analisando essa parte de retorno, né? De esforço versus retorno, o tipo de projeto que vai rentabilizar o que não vai, entendeu? O custo de oportunidade. Então, me ajudou muito a pegar essas ferramentas e conseguir trazer para o meu dia a dia de uma forma que eu consiga ter algum resultado real. E a outra coisa também é que fazer conteúdo de investimento em rede social é difícil pra caramba, porque é um conteúdo muito técnico. Então eu acho que isso me capacitou bastante assim para conseguir fazer um conteúdo legal com inteligência artificial que ensine, mas que ao mesmo tempo tenha ali uma pegada de engajamento. Você trabalha como consultor, palestrante, está em contato com grandes empresas, até pela FGV. Quais são as principais dores hoje que você enxerga nas empresas em relação à inteligência artificial? Aquele negócio de a pessoa ouviu falar sobre, tá todo mundo falando sobre, tá dizendo que vai ser o futuro, que você tem que usar, e a empresa não sabe nem do que se trata direito, nem por onde começar. E aí ela tá sujeita a cair em todo tipo de armadilha que você vê por aí. Por onde começar?
Eu diria que, primeiro, entender a respeito, né? Principalmente com pessoas que estão na área, que, por exemplo, é um dos papéis que eu faço. Porque o que acontece? Existe a IA clássica, né, que é a inteligência artificial de dados, a inteligência artificial preditiva, de algoritmo de recomendação, e existe a IA generativa. A generativa, ela é, na minha opinião, bem diferente da clássica, tá? Então, para mim é quase como se fizesse uma analogia, tipo Fórmula 1. A clássica é como se fossem os engenheiros que aprendem a construir o carro, e a generativa, no geral, você tem muito o piloto que aprende a usar o carro para chegar no local que você quer. São as áreas que vão mais mudar. Eu vejo, por exemplo, toda a área que envolve consumo de conteúdo. Então, por exemplo, livros. A gente hoje, o ChatGPT consegue escrever um livro, mas é difícil, fica meio tosco. Dá mais uns 2, 3 anos. Você vai ter IA que você vai apertar um botão, ela vai gerar um livro para você em segundos, um livro bom, entendeu? Então, por exemplo, você vai pegar um voo de 2 horas para ir para algum lugar, você vai dizer assim, ô IA, faz para mim um livro de vendas sobre a técnica XYZ, para ler em 1h30, que seja bem tranquilo, que tenha uns exemplos práticos e tal, daquele jeito que eu gosto, né, e tal, que eu vou pegar um café ali, você vai apertar um botão, vai pegar um café, vai voltar, teu livro vai estar pronto. Aí você vai começar a consumir conteúdo que você fez para você mesmo, e talvez Mas não mais não dos vai ter outros. mais escritor? Pois é, né? Quais são os desdobramentos, entendeu? Porque vai ser treinado em cima do que já foi feito. Mas ao mesmo tempo eu sei que a gente sabe que tem pessoas que preferem coisas feitas por humanos. Então eu acho que ainda vai ter, mas acho que vai reduzir drasticamente. Então isso vai mudar todas as áreas de conteúdos, né? Então, Dentro das empresas, você está falando então marketing, comunicação. totalmente. Mas Marketing hoje vai acabar a área de marketing? Acabar O eu que acho acontece? difícil, né? Porque no final das contas o que acontece? Por mais que a IA ela possa ficar espetacularmente boa em qualquer coisa, no final das contas nós somos humanos e a gente tem o nosso gosto, entendeu? Então não necessariamente ela vai ficar tão boa a ponto de saber o que que nós como humanos queremos em relação a tudo. Então eu acho que você ainda vai ter pessoas para direcionar a IA. Eu acho que no futuro todos nós vamos ser grandes gestores de IAs. Aí vai ter o gestor do gestor da IA, então meio que vai ser assim, sabe? Você vai ter o teu time de IAs que vai fazer um monte de conteúdo e você vai ser capacitado para ver se aquele conteúdo realmente é o que o pessoal gosta, porque você é um humano e a IA não é uma humana, então ela não sabe exatamente por exemplo, a IA talvez não vai saber, sei lá, esses memes que tem, né, que a gente acha graça, a IA vai demorar talvez para entender exatamente esse meme. Então, no geral, eu só acho que é isso, que você vai ter equipes muito menores, entendeu? Porque a IA vai conseguir fazer o trabalho braçal, né? E hoje eu acho que grande parte das equipes da empresa para fazer trabalho braçal e que vão, no geral, administrar funcionários, agentes de IA ali para fazer as tarefas. E aí vai ter um desemprego em massa? O que vai acontecer com as É provável, porque o que acontece é muito difícil de você prever, olhando o futuro e cravar alguma coisa, mas a gente olha para a evolução da tecnologia. Hoje, algumas áreas já estão experimentando isso. Vários alunos meus, quando eu faço Quais post, são as áreas que estão tendo mais demissão hoje? acho que estão na vanguarda do que a IA produz. Porque, por exemplo, vamos pensar numa questão como se fosse cadeia de produção, né? Você tem matéria-prima, você vai beneficiando, vai refinando. Então, assim, tem a coisa que a IA produz em estado bruto, assim, imagem, vídeo. Texto. Então essas coisas que ela começou produzindo por primeiro, elas já estão chegando num nível avançado muito grande. E aí tem outras coisas que são muito mais difíceis de fazer. Por exemplo, um filme completo não envolve só gerar um vídeo, envolve roteiro, envolve um monte de coisa. Então essas estão bem mais distantes. Então as pessoas que trabalham com as coisas que normalmente são o que a IA produz em estado bruto, já foram impactadas. Por exemplo, o ilustrador. O ilustrador foi completamente impactado já, porque muitas vezes você tem um pequeno negócio, você queria ter um mascote. A tua única opção era contratar um ilustrador. Só que não é porque você queria necessariamente. Demorar semanas, às vezes fica ruim, porque nem sempre você pega um bom, né? Às vezes você pega o bom, é caríssimo. Uma oferta limitada de opções. Perfeito, entendeu? Aí agora esse cara vai e faz com IA. E aí, ou seja, ilustrador, narrador, entendeu? Que é outra coisa que a IA tá fazendo muito bem, voz, redator publicitário, qualquer coisa que envolva grande quantidade de texto, entendeu? A IA faz muito bem. Então essas são as áreas que já estão experimentando um impacto grande. Aí as outras que envolvem legislação, às vezes, que envolve, por exemplo, advogado. Advogado trabalha muito com texto. Na teoria, a IA já poderia começar a fazer muito bem muita parte ali do trabalho dos advogados, mas existe legislação que não deixa, entendeu? Que aí são coisas ali mais complexas. Por exemplo, terapeuta. Você já tem IA, tem gente que usa o ChatGPT como terapeuta, que diz que gosta, mas obviamente é um negócio super delicado, você não pode simplesmente, agora na minha clínica, pessoal, falem com o ChatGPT aí, não pode. Então tem certas coisas ali que são bem mais delicadas, são bem mais perigosas, que vai depender de muito mais teste, muito mais confiança, que estão relativamente protegidas. Mas agora essas outras, como eu falei para você, ilustração, música, texto, áudio, essas já estão sentindo o impacto da IA. E o mesmo vale para influenciadores, creators, como nós. A gente vai... É cada vez mais difícil se tornar um creator. Concordo também, acredito que sim, pelo fato da automação. Mas a gente vai ser substituído. Hoje, boa parte do meu conteúdo já... eu nem gravo vídeo, que eu não gosto de gravar, é a AI que grava. E, porra, há um ano atrás era horrível, assim, né? E hoje as pessoas não percebem. Perfeito. Hoje, eu fiz esse teste, eu fiquei até meio deprimido. Eu gravei um vídeo, ou com a minha cara lá na câmera, eu gravando.
Eu peguei exatamente o mesmo roteiro e fiz com a IA. E o vídeo que eu fiz com a IA deu 10 vezes mais engajamento, visualização, etc. Eu falei, pô, nem mais pra gravar vídeo eu sirvo. Mas você vê isso também? Tipo, o mundo dos creators vai ser tudo creator artificial? Cara, eu tenho uma teoria que eu acho que as redes sociais estão num declínio forte. As redes sociais vão acabar. Eu não sei se acabar, porque existe muita adaptação, mas que elas estão num declínio, eu acredito que estão, ou que elas vão mudar completamente a forma. Porque o que acontece? A rede social, o intuito era você interagir com pessoas, né? Por isso que é o social do nome dela. Só que o que acontece? Hoje dá para fazer conteúdo automatizado. Eu tenho, você tem, entendeu? Então a gente coloca conteúdo automático e a gente tem uma vantagem competitiva porque muita gente não sabe que dá para fazer. E aí você tá lá fazendo, tá ganhando nome e tudo mais. É óbvio que com o tempo isso vai ficar cada vez mais acessível. Daqui a pouco qualquer um vai colocar o seu Instagram lá, o seu LinkedIn para fazer 10 posts por dia, entendeu? Aí o que é pior, a própria Meta já falou, por exemplo, que vai colocar usuário de IA lá dentro para ficar interagindo com o teu post, sabe? Aí você vai postar e ver um monte de IA lá, ficar, Danilo, que legal, entendeu? Aí o que vai acontecer? As pessoas vão começar a dizer, cara, que virou isso aqui? Eu entro, tem 1 trilhão de conteúdo, nada a ver, um monte de IA comentando aqui, não sei mais quem é humano, quem não é, o que é real, o que não é. Tem um site que não é exatamente uma rede social, que ele ganhou popularidade pelo fato dele não permitir inteligência artificial, que é o Reddit. Sim. O diferencial dele é o fato dele proibir, né, minimizar o conteúdo gerado por inteligência artificial, e vai exatamente nessa linha. Tem uma coisa que eu tenho muita vergonha de fazer, mas eu faço na rede social, e que eu acho assim, horrível, tem a ver com isso que você está falando da falta de social na rede social, que é essas coisas assim, comenta aqui marcando alguém que eu vou te mandar o link no direct. Sabe o que as pessoas comentam? Marcando alguém. Eu falo, comenta aqui marcando alguém para receber o link. E o cara comenta, marcando alguém, várias pessoas escrevendo, marcando alguém. Cara, é exatamente isso. É porque, no geral... Por que a gente faz isso, cara? Então... Putz, cara, é complicado, porque no geral o pessoal pede pra escrever uma frase, né? Aí o cara entendeu que é uma frase, literalmente, né? Aquela frase. E não foi tem vários, marcando alguém, marcando alguém. É porque você não sabe, as pessoas estão tão acostumadas, cara, é engraçado que foi assim, um dia desse eu fiz um post falando sobre o ChatGPT, a nova geração de imagem. Eu só fiz esse post, eu não falei pra ninguém comentar nada. Aí o que aconteceu? Alguém, por estar acostumado com isso, meteu um eu quero, entendeu? Aleatório. Aí eu falei pra minha equipe, aí outras pessoas começaram a ver, começaram a falar eu quero. Os caras querem alguma coisa, então vamos vender pra eles. Eu comecei a botar lá IA pra ficar mandando automação pra mandar meu curso pra eles, mas é engraçado que de vez em quando um outro aparece e fala assim, cara, por que estão comentando eu quero? Isso é o oposto do social, né? Deixou de ser uma conversa, virou um negócio robótico. O ser humano uma coisa que eu fiquei bem impressionado, pra mim, eu até tirei print, cara, porque eu acho que foi quase uma arte isso daí, cara. Tem um pesquisador chamado Ethan Mollick, lá de Wharton, que ele faz um conteúdo sensacional ali no LinkedIn, e ele tava falando sobre isso, que ele postava em fóruns muito antes de rede social, e que ele tava começando a se sentir incomodado com isso, que pra ele o LinkedIn já virou uma grande automação, sabe? Que tem um monte de bot, um monte de coisa, e que não tem mais o social, que ele não sabe onde vai dar, né? Então ele tava tendo essa visão também. Aí o mais interessante, né? Aí nos comentários, um cara postou um print falando assim, Ethan, e olha aqui sobre o que você falou, que esse cara, quando ele foi comentar no post dele, o próprio LinkedIn sugeriu 3 respostas assim. Nossa. Ethan, nossa, sensacional, concordo totalmente. Então, o cara tirou... Própria rede social. O LinkedIn tem isso, ele sugere resposta para dar mensagem. Aí falou, tá vendo exatamente o que você falou, cara. Aí você fica recebendo essas respostas aí, você acha que foi a pessoa que elogiou e não... Para os meus alunos lá da Exame, a gente tem um Miguebot, que é um assistente que a pessoa pode fazer perguntas sobre A. E eu, às vezes, entro lá, tem lá, bom dia, cantada, quero jantar com o Miguel. Assim, as pessoas realmente, porque ele tem minha voz também, elas, em algum momento, ela esquece que é um IA. É tipo no reality show que a pessoa esquece que está sendo filmada. Eu acho que acontece alguma coisa parecida. E é isso que me traz a essa questão que eu te falei, que eu não sei se a rede social vai acabar ou não. É porque tem gente que se satisfaz com ilusão, entendeu? Porque o que acontece? O nosso cérebro humano, eu falo bastante isso, cara, ele tem uma dificuldade muito grande de separar o que é real de coisas que parecem muito que são reais. Então, por exemplo, se você tiver uma IA muito gente boa, que todo dia você bate papo com ela te responde, ela entende, ela vai evoluindo com você, daqui a pouco você literalmente não vai mais estar nem aí se ela é uma IA ou não é. Entendeu? Você vai falar, vai ser teu amigo. Eu fui lá no Perplexity, que você conhece, é a ferramenta que substituiu o Google. Né? Você manda o prompt, ele te dá a pesquisa, só que no formato de texto. E peguei aqui as 5 principais críticas que são feitas por os profissionais de IA. E vou fazer as críticas aqui para você reagir a elas. Vocês prometem verdadeiras revoluções, mas entregam pouco. No fim, é só hype para vender projeto caro. O ser humano tem uma dificuldade enorme de mudar de hábito.
uma das palavras mais importantes, eu acho que para esse meio da IA é cultura, né? Você trazer cultura organizacional para sua empresa, porque você chega lá e dá uma palestra de IA, não vai fazer as pessoas começarem a usar IA. Você ir lá e comprar ChatGPT para todo mundo não vai fazer. Eu tive um cliente enorme que comprou 600 licenças de ChatGPT do nada. Quando eu cheguei lá já tinha comprado e os caras falaram que passou 2 meses e tipo 100 pessoas estavam usando só, entendeu? Então é realmente você mudar a cultura da sua empresa é difícil pra caramba. Não é um negócio simples. Você ensina as pessoas. Eu tive empresa já que eu dei um treinamento, aí eu voltei um mês depois para outro treinamento e falei, pô, abre a sua ChatGPT, a pessoa, onde é que abre mesmo? Aí eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Mês passado eu tava aqui, ensinei pra vocês, agora como é que abre mesmo? Entendeu? Tipo, não tem a conta ainda, sabe? Aí você começa a ficar, tipo, cara, as pessoas elas demoram muito pra adotar hábito novo. Então tem que ser um projeto mesmo, não é um negócio longo. É muito técnico fetichismo, um monte de buzzwords, machine learning, deep learning, todo tipo de learning, mas pouca aplicação real. Normalmente, quem fica usando o jargão técnico, normalmente são pessoas que não têm tanto conhecimento e estão querendo usar isso justamente para parecer que tem conhecimento, né? Normalmente, quem tem muito conhecimento, muito pelo contrário, está preocupado em falar da forma mais simples possível para que o cliente entenda. Muito cliente que eu vou lá, eu nem toco em machine learning, eu estou mais preocupado em fazer o cara entender o que aquele sistema vai fazer por ele, os cuidados que ele deve tomar, como aquilo vai trazer resultado, do que ficar falando esse tipo de palavra. Então, isso aí muitas vezes é quem está lidando, às vezes, com picaretas no mercado que estão ali colocando esses termos aí para pagar ali de entendedores, porque, desculpa, um profissional da área que está realmente querendo ajudar alguém não está querendo confundir aquela pessoa com palavras técnicas, muito pelo contrário, está querendo ajudá-la a entender. O que vocês vendem é só uma casca para o ChatGPT. Não tem nenhuma inovação, é só uma interface para usar o ChatGPT e vocês cobram caríssimo por isso. Existe isso também, só que o que acontece? As empresas estão com os dias contados. O próprio Sam Altman falou, porque o que acontecia no passado, né? Lançaram o ChatGPT, disponibilizaram ele via API. Aí alguém falou assim, vou fazer um site que é um... Você escreve seu livro. E aí, na verdade, é isso. O ChatGPT por trás com um prompt ali embutido que você não vê que gera o teu livro numa interface bonita. O ChatGPT, o Sam Altman falou, se o teu site, teu sistema for feito não levando em consideração que a gente vai evoluir, a gente vai te atropelar, porque a gente vai continuar evoluindo. E eles não são burros, óbvio que eles estão pegando todos os casos de uso que as pessoas estão fazendo e é baseado nelas que eles vão lançando novas features, entendeu? Então eu acho que é um negócio que você tem que realmente fazer muito mais complexo. Tem sim muita ferramenta que é uma capazinha para o ChatGPT ou para qualquer outra IA, mas você tem que pensar realmente em casos de uso, ali, em experiências de cliente que sejam coisas mais perenes, porque senão realmente vai acontecer exatamente isso. Vai ter essa ferramentinha ali, daqui a pouco vai surgir uma IA, vai acabar com um monte de startup, né? Você tá vendo um meme no X, toda vez que o ChatGPT evolui, ele mata milhares de startups, é isso que vai acontecer. Tudo virou IA, mesmo que não é IA. Que história é essa? Do nada, tudo é IA. Então, né, cara, é porque é quando o termo... AI washing. É legal, né? É porque é o termo da moda, né? Entendeu? Se você tem um dispositivo eletrônico que você vende e não tem nada de IA, os clientes já estão esperando, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, assim, tem um ar-condicionado, vou comprar um novo modelo do ar-condicionado XYZ. As pessoas esperam que vai ter alguma coisa de IA lá, só que nem sempre tem. Então, os caras vão pegar e já vão dizer assim, porque tem uma IA aqui para escolher a melhor temperatura, e às vezes é a mesma coisa de antes, ou, sabe? Às vezes é um detalhezinho ali técnico, o cara chama de IA porque pode chamar, mas no geral é isso, isso é muito também porque o próprio público não sabe o que esperar da IA. Então, ele só quer ler a palavra IA, mas ele não sabe nem o que é. Aí quando você está mais educado em relação à tecnologia, aí sim você vai estar mais apto a poder verificar de fato o que é IA legal mesmo, coisa útil, e o que é só floreio aí para ficar vendendo produto. A maior parte das respostas a essas críticas vem dessa ideia de são críticas que tem a ver com o fato de você não conhecer muito a IA. Se você se educar, você vai entender que não é bem assim. Agora vamos falar das pessoas que conhecem IA e que fazem críticas. Qual é a crítica séria que você leva mais a sério assim, em relação à inteligência artificial? Então você tem muitas... mais dor de bônus, vai. Os dados de treinamento, que hoje você tem até trabalhando dados sintéticos, né? A gente está contratando um monte de escritor para ficar digitando lá para dar alimento para IA, mas não é suficiente. Então, dado sintético é uma coisa importante. E a outra coisa é a parte de energia também, né? Porque aí você está agora tendo um consumo cada vez maior para essas infraestruturas de IA e está sendo muito importante para essas grandes empresas descobrirem formas mais eficientes de criarem sistemas ou de usar energia ali para fazer eles funcionar. Como é que está o Brasil em relação ao mundo na IA? Olha, eu acho que em termos de casos de uso, tá sensacional, tá? Porque o que acontece? O Brasil é muito ruim na parte de infraestrutura, tá? Porque realmente a gente não tem capacidade disso. Então, vai criar o nosso modelo brasileiro. Eu acho que vai criar, mas não vai ser competitivo. Mas de tem longe, o Maritaca. Pois é, só que aí ele vai ser competitivo para casos muito específicos, entendeu? E esses são alguns sérios, assim, eu tô falando mais desses governamentais que estão querendo fazer e tal.
não vai ter muito como competir com os grandes, né? Então esses brasileiros eu acho que eles vão ser muito úteis pro que eles se propuseram mesmo, que até entra na questão de criatividade que eu te falei, porque aí os caras viram assim, pô, tem um caso de uso aqui que é de regionalismo, que é do idioma português, que esses casos aqui não estão sendo bem atendidos pela área de fora, então vamos criar uma aqui que atende. Aí beleza. Agora, em termos assim de construções de grandes ferramentas, de modelos fundacionais, eu acho que o que lá fora está bem melhor do que aqui dentro. Mas o que eu estou vendo aqui dentro muito bem é as pessoas com o pouco que elas têm disponíveis, entendeu? Conseguirem fazer talvez use o termo gambiarra, né? Mas na verdade, sei lá, uma adaptação para fazer aquilo funcionar e gerar uns casos de uso sensacionais. Um jeitinho brasileiro Cara, aplicado teve um aí. caso para mim, que eu vou até falar para você, que foi eu entrevistei no podcast, foi da Reserva, que foi com o André Storari, que a gente entrevistou ele lá, que, cara, foi um case, assim, sensacional. Eu gosto muito de imagem com IA, né? E eu estudo bastante essa parte de imagem. E o que que acontece? Por exemplo, muita loja de moda está querendo fazer o try-on, né? Você poder se ver como ficaria com a roupa antes de poder usar. Aí tinha vários métodos, né? Usa um adaptador, IP adapter, só que aí não fica tão bom. Então treina a IA com a roupa, só que também não fica 100%, fica 90% ali para a roupa. Não pode, né? Não pode mudar o logo de lugar, não pode, sabe? O que que eles fizeram? Eles falaram, bom, se mudar a roupa ainda não pode, né? Você gerar a roupa por IA, eu posso gerar a pessoa que vai usar a roupa, né? Porque até então o que acontece? Se eu botar essa roupa em cima da mesa, não dá pra gerar uma pessoa ali que a pessoa vai ficar parecendo que ela é achatada, né? O que que eles fizeram? Eles mandaram fazer um manequim, nesse caso era para ensaios infantis, mandaram fazer manequins de crianças ali de 8 anos, todo verde, né? Parece aquele homem verde de chroma key. E aí eles vestem esses manequins com as roupas das crianças e geram a criança com IA. Usando a roupa, só que aí a roupa tá vestida. Ele gera um modelo, não... Ele não mexe a roupa tá perfeita, então a roupa vai ser a roupa mesmo, com o logo, com tudo, com o caimento perfeito, e eles geram só um modelo. E aí resolveram uma série de problemas, porque tirar foto de criança é muito difícil, tem uma burocracia enorme, você tem que... legislação. Legislação é complicadíssima, a própria criança odeia, você leva lá pro lugar, ela passa o dia inteiro lá tirando foto, 40 trocas de roupa, entendeu? E aí é caríssimo. E aí quando eles fizeram isso, eles fizeram mais por uma questão de praticidade, para quando você precisasse de roupa, não precisasse passar por esse processo inteiro, mas acabou gerando uma economia, pelo que ele falou, de 40% a 50% por coleção. 40% a 50% por coleção. É muito. Entendeu? E foi criatividade. Eu nunca tinha visto ninguém fazer isso. Qual é a próxima fronteira da IA nos negócios? O que vem depois da IA generativa? Eu acho que as próximas grandes revoluções vão ser robótica ou metaverso, não sei quem vem primeiro, tá? Porque o que a gente está vendo é que vai mudar o mundo tanto quanto, né? Daqui a pouco a gente está aqui, tem um monte de robô aqui que está fazendo as coisas, então a gente está falando aqui porque cada um está na sua casa com o seu óculos ali no metaverso, isso vai acontecer. E para mim vai ser as grandes revoluções aí que vem. E as consultorias de IA? Ainda vai crescer bastante ou vai se tornar uma especialidade interna dentro das empresas? Eu acho que ainda vai crescer bastante por uma questão de agilidade, tá? Porque a gente está meio que numa corrida nesse momento, porque quem consegue aplicar IA ganha uma parcela de mercado muito grande. Mas, de novo, não é para a empresa botar na mão desse cara e esquecer. Não, é responsável ele. Não, ele vai ser o responsável por trazer essa cultura, inclusive para a liderança. Então, ele é o cara que vai ter que estar pesquisando constantemente, trazendo, acompanhando os projetos, entendendo o que vale a pena e o que não vale, que é o papel do Caio, né? Do Chief Intelligence Officer. Só que eu acho que, às vezes, uma grande... Mas nem todas as empresas têm como contratar uma pessoa... Perfeito. Aí, o que eu sugiro nesses casos? Um comitê, entendeu? Tentar montar um comitê de IA na empresa e aí, pouco a pouco, você vai vendo quem se destaca e talvez você pegue essa pessoa e possa promovê-la, né? Ou então dar algum destaque para que ela se torne essa pessoa. Agora a gente vai entrar no momento bate-bola rápido, algumas perguntas assim de pergunta rápida, resposta rápida, que a IA me ajudou a fazer. Eu usei o Grok, né? Então você espera aí. Posso usar a IA para fazer também, né? Espera aí perguntas agressivas. Um mito sobre inteligência artificial que você quer derrubar. Esse daí, de que é papo furado e que não traz resultado. Isso daí para mim é o maior mito que tem. A buzzword mais exagerada do momento. A gente. Qual é a primeira ferramenta de IA que você abre no dia? ChatGPT disparado, cara. Qual é a pior ferramenta de IA que você já viu? Bard lá no início do Google. O Bard, mudaram até que mudaram o nome. Cara, era horrível. Qual é o medo mais comum das empresas em relação à IA? Ficar para trás. Esse daí é o clássico. Uma vantagem competitiva que a IA traz e poucos aproveitam. Aumento de produtividade individual. As pessoas olham muito para o negócio, mas elas não olham para elas mesmas. A IA consegue te transformar num super-homem da produtividade. A IA vai substituir meu emprego, verdade ou mentira? Depende do emprego e o principal é quando. Né? Porque eu acho que no futuro ela pode vir a substituir todos, mas você tem que estar de olho no quando. Qual é o principal setor da economia no Brasil que vai se beneficiar com a IA? Eu acho que, a princípio, todo o setor que o atendimento faz uma diferença enorme no negócio, porque essa é uma parte que os agentes de IA estão fazendo muito bem, que é uma parte que ocupa uma grande parte do orçamento de empresas, eficiência, você perde muito negócio por conta de atendimento e a IA já está, de forma fácil e rápida, trazendo um resultado muito bom com isso. Um livro escrito por um ser humano sobre inteligência artificial.
Eu gosto muito do Superinteligência do Nick Bostrom. Porque... Ele é pessimista um pouco. Ele é pessimista, mas é porque eu acho que vale a pena você ter isso em mente, porque é quando as pessoas ficam um pouco mais preocupadas. Qual é o grande... Ficar... Ele fala do Clipes de papel, né? Sim, sim. Qual é a grande crítica desse livro? A grande crítica do livro é a IA descontrolada, com muito poder, entendeu? E não porque ela ficou, que as pessoas pensam que a IA vai ter raiva da gente, né? Que ela vai querer dominar o mundo, e não é isso. É porque se você constrói um sistema extremamente inteligente, que mexe com muita coisa da tua sociedade, né? Coisas ultra delicadas. Se ele errar, se ele alucinar, isso pode ter uma consequência seríssima. Agora, tem umas perguntas aqui que eu fiz a pergunta para a IA, ela me deu uma resposta também. Aí vamos comparar a sua resposta com a resposta da IA. Sim. Se a IA fosse uma celebridade, quem seria? O Elon Musk. O Robocop. Ah, é? Pela eficiência e precisão. Faz sentido, faz sentido. Qual é o maior medo das máquinas em relação aos humanos? O maior medo das máquinas, elas só tem que ficar fazendo o estúdio Ghibli de todas as fotos. Não, é que a gente desligue o Wi-Fi. Também faz sentido. Se a IA fosse um super-herói, qual seria o seu superpoder? Cara, o Homem de Ferro, né? Fazer ali as máquinas e tal. Responder perguntas antes mesmo de serem feitas. Pô, é verdade. É um bom superpoder. Com certeza. Se a IA fosse o psicólogo, qual seria a sua maior preocupação? Memória. Diz aqui, tem medo de ser substituída por uma calculadora. Nossa. O que a IA faz quando está entediada? Fica criando meme, né? Joga xadrez contra si mesma e sempre empata. Nossa. Cara. Se a IA tivesse um lema de vida filosófico, qual seria? Penso, mas não sei se existo. Penso, logo algoritmo. Faz sentido. É boa. Se a IA pudesse viajar, para onde ela iria? Pro Vale do Silício. Para a nuvem. Boa. Faz sentido também. Danilo, muito obrigado aqui pelo papo. É uma honra estar agradeço. falando com você, uma das grandes referências de IA. Sigam ele, eu sigo, acompanho, aprendo muito com o Danilo e foi um prazer aqui estar conversando com você. Quais são as suas palavras finais e conselhos que você dá para quem está aqui começando a sua consultoria de IA? Meu conselho é estudar, é não deixar isso para os outros. Realmente é você começar a se capacitar, porque é isso que vai te fazer saber do que você está falando minimamente. É que nem investimento. Se você só chegar assim, não quero aprender, quero que alguém faça por mim, você vai estar totalmente suscetível a cair num golpe, entendeu? Então você tem que saber pelo menos o básico, entender ali coisas básicas, se capacitar. Não é necessariamente essa parte muito técnica de machine learning, redes neurais e tudo mais, isso é mais para quem está construindo a IA. Mas é você saber no geral o que ela é, o que está acontecendo, as ferramentas, como as empresas estão usando, entendeu? Começar a usar, aí você vai começar a ter esse conhecimento para você começar a tomar decisões aí em relação à sua vida. Muito bom. Não se esqueça de curtir esse vídeo, seguir o canal, compartilhar com os amigos para ajudar a inteligência artificial dessa rede aqui a mandar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado, Danilo, mais uma vez. Obrigado você aqui que acompanhou essa conversa. E até a próxima, beleza, mano? Valeu!